E aí, vamos lá? Então vamos continuar aqui com os gêneros básicos do audiovisual, beleza? Então olha, lembra que a gente estava falando sobre as classificações dos audiovisuais? Então, na minha modestíssima opinião e da opinião de outros autores, né, e é daí que a gente vem essa informação, é que gênero de audiovisual para mim só tem dois. Dois. Todos os outros são derivados destes dois. Qualquer coisa, se você quiser pegar romance, ação, aventura, drama, musical, ficção, ficção científica, qualquer coisa que você quer, documentário X, Y, dane-se. Qualquer coisa que vocês pensarem derivam dos dois gêneros básicos do audiovisual, que são a ficção e o documentário. Beleza? Eu tenho coisas que são ou reais ou não são reais. Ponto final. Então, ficção, quando eu falo ficção, não é ficção científica, não, né? Ficção científica é uma coisa, tá? Então, não é só ficção científica, que é de tecnologia, de coisas que já aconteceram, então, apocalipse zumbi, não interessa. Então, isso aí ficção, por exemplo, qualquer história criada. Por exemplo, se eu criar a história de duas pessoas que se conhecem, se apaixonam e que, enfim, ficam juntos ou não ficam juntos, não interessa se são homens ou são mulheres, são dois homens ou são duas mulheres, não interessa, isso é uma ficção. Estou criando uma história de personagens que não existem. Eu quero contar a história do Pedro e do Paulo, que se apaixonam, se conhecem e ficam juntos o resto da vida e são felizes para sempre. Maravilha. Você conhece o Pedro e o Paulo? Não, não conhece. Eles podem ser até baseados em pessoas que você conhece. Mas se eles não existirem de maneira real, você não retratar todas as coisas de maneira real, ou seja, você seguir com uma câmera esses dois personagens que eu acabei de falar, você não está fazendo um documentário, você está fazendo uma ficção. Mas a história eu conheço, eu vivenciei a história junto com eles e eu conheço muito bem essas pessoas e tudo que eu estou falando aqui é verdade. Ok, você não tem como provar porque você não filmou o momento. Então tudo que você consegue colocar no seu roteiro é uma interpretação daquilo que você pensa que vivenciou ou daquilo que você entende como sendo real ou da maneira como você enxergou aquela história. Então isso é ficção. Ficção. Então um romance é ficção, um drama é uma ficção, uma comédia é uma ficção, né? Então é muito, se você não, mas então é ficção ou documentário, ou é mentira, você está criando, é uma coisa da sua cabeça, é uma imaginação e é uma mentira num bom sentido, né? Porque no sentido de você querer às vezes passar uma mensagem, você dramatiza uma situação para você fazer as pessoas entenderem, olha, nessa situação o melhor é ser assim, ou olha só como ser assim é tão ruim que você não deveria fazer, ou então olha só esse tipo de coisa se apresenta no mundo dessa maneira. Então os motivos do porquê você está criando uma ficção ficam lá na ideia ficam lá na anterior, né? Onde eu tinha uma ideia, eu tenho um como e eu tenho um para quem, né? Então, sei lá, a ideia é o quê? O que você quer fazer? Entendeu? O que você quer fazer? Eu quero fazer a história de 2 pessoas, 3 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas, não interessa. Eu quero fazer a história de um barco que afunda, que bate no iceberg. Maravilha, vai lá e conta a história. Então o filme, por exemplo, Titanic não é um documentário, né? Claro que não é um documentário, né? Ele é uma ficção. Não porque o casal lá, o Jack Picolé lá e a Rose não existem, mas porque aquilo é uma dramatização. Tudo é uma dramatização. Então aquilo é uma ficção. É uma ficção. É o termo designado até para usar uma narrativa imaginária irreal ou referir uma obra criada a partir da imaginação. Então, a não ficção é uma narrativa factual sobre a realidade. Tá? Então, obras ficcionais podem ser parcialmente, atenção, parcialmente baseadas em fatos, mas sempre contém algum conteúdo imaginário. Sempre. No cinema, a ficção é um gênero que se opõe ao gênero documentário. Então, um está de um lado, está do outro. Existe no cinema e em televisão um gênero híbrido, que não por acaso lembra o nome de docuficção. Sei lá, é um nome horrível, mas existe. Tá? Docuficção. Péssimo, mas existe. Então, a gente tem que conviver com isso. Né? Só aceita e vai. Então, é difícil estabelecer limites, por exemplo, do que é ficcional, às vezes, sabe? É muito difícil. Hoje a gente tem um monte de técnicas, por exemplo, de cinema que tentam fazer parecer que aquilo é real e na verdade é ficcional, né? Então teve um filme, por exemplo, foi um marco nesse sentido assim, que muitas pessoas duvidaram na época se aquilo tinha sido real ou não tinha sido real, né? Ele começa dizendo assim, essa aqui é uma câmera que hoje é bem comum isso daí, tá? Hoje é bem
bastante, essa linguagem é bastante comum. Mas o Bruxa de Blair fez isso, sabe? A ideia era que a gente encontrou essa filmadora aqui, vamos ver o que tem dentro dela. As pessoas vão lá, tocam o play do vídeo e seguem a história a partir daí. Tem outros filmes assim, né? O Cloverfield, o Monstro, é contado por uma ótica de primeira pessoa. Tem lá como é que é o nome daquele outro lá? Poderes Extraordinários, Poder Paranormal, uma coisa assim. Também é contado sob a ótica de um dos personagens que filma tudo, que gosta de documentar tudo. Enfim, é um tipo de linguagem, mas a gente sabe que aquilo é ficção. Então é difícil estabelecer às vezes esses limites do ficcional, né, dentro dessa lógica de produção que hoje a gente tem, que é muito vasta, né, e com muitas pessoas que fazem o cinema de uma maneira tão competente que às vezes até confunde, porque isso aqui é real, isso aqui não é real, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. A gente acaba ficando confuso, né, diante dessa qualidade de produção. Mas, sei lá, a enciclopédia La Rússia, né, a enciclopédia é uma coisa que vocês nem conhecem, né, cara. Procurar no dicionário depois uma definição melhor que isso. Mas enfim, ficção lá na La Rússia é ato ou efeito de. Deixa eu ler aqui porque o negócio é maior do que eu decorei na cabeça. Ato ou efeito de simular fingimento, criação do imaginário, aquilo que pertence à imaginação, ao irreal, é uma fantasia ou uma invenção. Maravilha, tá vendo? Uma definição de enciclopédia. Se ficções forem quaisquer produções humanas que representem a realidade sem interferir materialmente nela, então qualquer discurso, ou melhor, qualquer expressão da linguagem seria uma ficção. Mas como eu já dito, não é isso. Ficção aqui é focada, a ficção focada aqui é artística, tá? E especialmente é expressada pelos meios audiovisuais, que são desses que nós estamos tratando. Cinema, televisão, vídeo, enfim. Certamente tem mais campo de trabalho para isso, na literatura, na poesia, no drama teatral, nas artes visuais, mas a gente fica com o campo do audiovisual. Bom, a criptonita, né, da ficção, vamos dizer assim, é o documentário. O documentário é um gênero aí cinematográfico que é caracterizado pelo compromisso com a exploração da realidade. Então, beleza. Então lá no ficção é mentira, fantasia, imaginação. Aqui é compromisso com a realidade. Então, mas dessa afirmação você não deve se deduzir que ele represente a realidade como ela é. Olha, aí pronto, explodiu a cabeça da pessoa. Por quê? Porque eu posso estar sendo tendencioso, porque eu posso estar colocando só um projeto ou um pequeno recorte daquela realidade, ou porque tem um mundo muito maior em volta dessa realidade que eu estou apresentando. Então, enfim, tem uma série de coisas que nós podemos dizer sobre documentário não sendo a realidade tal qual ela é, ainda que seja um gênero que se caracterize pelo compromisso com a exploração da realidade. Então, tá vendo? É a exploração da realidade nesse sentido. Bom, o filme documentário, ele foi teorizado por um cara difícil de falar o nome dele, é Dziga Vertov, é o nome do cara. E ele desenvolve o conceito do cinema verdade. O cinema verdade, na verdade, é kinopravda, tá? Ele define lá a ideia do fio da meada do cinema do cara, ele é o olho da câmera. E aí é um filme tão fiel, né? É um conceito tão fiel de realidade que depois ele chama isso de cineolho. Ele cria um filme chamado de cineolho, né? Que chama Kino Eye. Se você procurar isso no YouTube, vocês vão encontrar. É um filme de 1924 e ele é uma reprodução mecânica do visível, sabe? Então, assim, ele filma cenas reais. Então, assim, ele se atém muito a isso, né? O Dziga Vertov, ele fica muito fiel a isso. É uma série de documentários feitos, na verdade, não só por ele, não só pelo Vertov, né? Mas pela Elizaveta Svilova e pelo Mikhail Kaufman. Então, assim, são obras que era um conceito, na verdade, né? Que era a captação da realidade pelo meio do cinema. Então, do ponto de vista da estética do cinema, esse conceito acaba se tornando cinema verdade. É maravilhoso, isso é muito legal, né? E aí, cinema verdade que sim é a tradução do kinopravda, né? O cinema, ele era da União Soviética, né? Da Rússia, enfim. E o lançamento desse conceito aí do kinopravda, né? O cinema verdade, foi muito importante, uma contribuição para a linguagem cinematográfica imprescindível, né? Enfim, aí depois nós temos o cineolho, que eu já tinha comentado com vocês, e os filmes todos eram baseados nessa construção concreta da realidade cotidiana, mas assim, com a mínima interferência de quem observa essa realidade, e no método de montagem que se recusava a qualquer transformação ou construção artificial da ligação entre os planos filmados, para que isso não desse nenhum novo significado àquela realidade que estava sendo
colocada em vídeo, sabe? É um negócio muito legal, né? O termo documentário é um pouquinho anterior a isso, é esse cinema aí, o Cineolho, na verdade, é de Kinoai, né? Você pode pesquisar no YouTube isso. Vou deixar um link depois aí e vocês pesquisem. O termo documentário, na verdade, é bem anterior a isso, tá? Ele é de 1879 e ele é muito tempo antes, 50 anos antes, um pouquinho menos que isso, 40 anos antes. Então, assim, ele é aquilo que tem documentário, né? Aquilo que tem caráter de documento. Pronto. Documento não reflete uma coisa que é real. Então, atualmente, a gente tem uma série de estudos que se dirigem no sentido de mostrar que existe até uma indefinição de fronteira entre documentário e cinema de ficção, que acaba sendo definido por esses gêneros híbridos, né? O Vertov, ele publica esse manifesto dele em 1923, é um manifesto teórico, tá? Não é um manifesto audiovisual, um manifesto teórico, para exaltar a revolução do cinema. Cara, porque assim, olha, essa aqui vai ser a grande revolução do cinema, porque as pessoas estavam fazendo, lembra do cinema de ficção lá na história? Poxa, entendemos que o cinema pode ser ficção, as pessoas se focaram naquilo, sabe? Cinema de ficção e contar o imaginário e tudo mais. Olha como isso pode ser entretenimento maravilhoso, como a gente pode contar histórias sensacionais. Aí o Vertov vem com esse manifesto radical, claro, né? Um manifesto radical, mas muito importante para a história, muito importante para a ligação que isso tem com o documentário. E falando que aquele manifesto era a morte de tudo o que já foi feito como cinema psicológico e do cinema baseado em pantomimas, né? Baseado nessa alegoria fantasiosa e aí exaltando assim a ciência exata, a existência exata e mecânica das máquinas e da tecnologia como objeto de observação de filme, né? Depois vai ter um outro cara chamado Walter Benjamin. Ele fez um texto muito, muito bom chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, que trata sobre isso. E um dos temas que ele trata sobre a inserção das máquinas no contexto artístico é no contexto do cinema. Ele trata disso também na fotografia e em outras linguagens. Enfim, o Vertov ainda continua, por exemplo, falando sobre que esse cinema, verdade, né, da máquina, da tecnologia como objeto de observação dos filmes dele se contrapõe à bagunça orgânica e atrapalhada dos seres humanos, da desordem diária da vida cotidiana, enfim. E ele cria esse termo cineolho, né? Enfim, era o que ele tinha na época como um manifesto maravilhoso. E aí, no final do século surge aí o termo docuficção. A etnoficção é uma das práticas nobres deste gênero, né? No Brasil, todos os documentários são livres desde 2011, porque tem uma lei, artigo 12, né? A palavra documentário, enfim, lá na minha apostila eu tenho um trechinho sobre essa lei, e é importante depois que vocês deem uma lida lá, para vocês saberem. Um texto que está lá entre aspas, já no final desse capítulo, tá? Junto com o nascimento então, do cinema, acabou surgindo também o documentário, né? Enquanto os irmãos Lumière exibiam cenas do cotidiano, outros contavam histórias ficcionais, enfim, isso acaba sendo uma coisa meio que anda junto. Embora eu tenha esses expoentes que eu citei para vocês aí das linguagens de ficção antes, lá com o Georges Méliès, e agora do Vertov, né, com a linguagem documental, que é muito importante para a história do cinema, né? São dois expoentes maravilhosos. Tem outros que podem ser citados e vocês vão acabar pesquisando, que são importantes, tá? Então, o documentário clássico, eu vou resumir para vocês o que ele característica estrutural, tá bom? É imagem rigorosamente composta, né? Então nada de tudo bastante composto, sem nenhum recurso estético que favoreça X ou Y ideias, personagens, etc. Fusão de música e ruídos, montagem rítmica, comentário em voz em off, né? Quando a gente fala em on e off. Então, por exemplo, estou fazendo esse vídeo aqui, esse meu vídeo ele está em on. Por quê? Porque eu estou on screen, ou seja, eu estou na tela. Quando eu tenho somente o áudio, sem ter a pessoa na tela, a gente fala que é um off. Porque é um off screen, eu estou fora da tela, não está mostrando meu rosto na tela, então é uma voz em off, ou uma locução em off, enfim, assim sucessivamente. Beleza? Então a sua primeira função documentário a função primeira do documentário é educativa e social, com o objetivo de formar opinião pública. Beleza? Então fica por aqui para a gente terminar essa parte aqui da introdução da história e o capítulo 2, que foram os gêneros básicos do audiovisual, e aí a gente retoma no próximo vídeo, falando já em si da produção audiovisual e de todas as fases
daqui engloba uma produção audiovisual, beleza? Valeu, moçada. Obrigado, um abraço.